Voltamos, né? É, é que tem um tempo, parece que ele tem um tempo de 40 e 50 minutos que ele corta, mas não tem problema, vamos lá que a gente precisa fechar. Tá? Voltem todos aí. É bom para eu tomar uma aguinha também, tá? Então, o fio condutor do texto, tá? é, é pensar o lugar do tempo presente na historiografia acadêmica e escolar, a partir de um certo traçado do século XIX a hoje, né? A história do lugar do tempo presente na história da historiografia, né? E aí fazendo esse percurso desde é, desde o início do século XIX, né? E trazendo também para o caso brasileiro, né? E no segundo eixo, pensar as perspectivas contemporâneas, né? Já que a gente está começando um outro vídeo, prometo que eu não vou mais ocupar tanto tempo de vocês, quero deixar um tempo para as perguntas também. E já estava interagindo um pouco com a pergunta da Clara antes da interrupção do vídeo, né? As perspectivas contemporâneas, elas consideram primeiro é, a ampliação do arsenal de pesquisas dos historiadores desde a década de 70, né, da modernidade tardia, dialogando com o texto do Ilmar de Matos. Está indicado lá também, que é um textaço. Leiam a aula como texto. Né? Professor Ilmar de Matos. Tudo que ele tiver escrito, vocês procurem, porque ele é genial. Tá? Então, essas perspectivas contemporâneas que dialogam com essa modernidade tardia, desde a década de 70, que ampliam, né, o universo de personagens da história. São os novos personagens em cena desde a década de 70. Eu falava dos de baixo, né, da história vista de baixo, mas é também um giro para a África, né, para a descolonização, né? E também com ampliação do repertório de sujeitos, objetos e métodos da história desde a segunda metade do século XX, questionando o paradigma eurocêntrico e a ideia de civilização que lhe é intrínseca. Estou acompanhando aqui pelo roteiro. Né? E que ganhou uma guinada no contexto mais imediatamente contemporâneo, mais próximo dos últimos 10, 15 anos, a partir da chamada pedagogia decolonial, né? Que é a inversão do paradigma eurocêntrico e da própria ideia de civilização, a ideia de que cada cultura forma o seu próprio centro de gravidade. Né? Um segundo ponto, no que eu estou chamando de perspectiva contemporânea, é a ênfase no conceito de cidadania como mola mestra da historiografia escolar. E aí, na verdade, eu falo um pouco do conceito de cidadania no século XIX, na virada do XIX para o XX, para chegar até hoje, né? De algum modo, né, a historiografia escolar persegue o conceito de cidadania e o que muda é o conceito de cidadania proposto em cada um desses contextos políticos, né? Porque o cidadão do império, o cidadão proposto pela Constituição de 1824 é o cidadão ancorado em princípios de liberdade e propriedade e também cor, né? Que é o cidadão da boa sociedade. Eu continuo dialogando com o Ilmar, mas agora em outro texto, que é o Tempo Saquarema, né? O cidadão da boa sociedade. Então, o ensino, a escola, de um modo geral, se dirige à formação do povo, né? E o povo é aquele que participa minimamente da vida política, excluídos os escravos, por exemplo, e as mulheres. Né? A República demarca uma certa diferença em relação a isso, mas ainda bastante excludente, na virada do 19 para o 20. Né? E o que a gente observa desde esse contexto da década de 70 e 80, né? Isso que eu chamei antes, né? De alargamento da perspectiva democrática com a incorporação desses novos sujeitos, né? É a reivindicação de uma cidadania mais inclusiva, que é um pouco do que está presente na legislação que acompanha a Constituição de 88, né? LDB, parâmetros curriculares. Né? Então, o que muda, né? Quer dizer, o ensino ele continua considerando a cidadania como objetivo central, como critério de formação. Quer dizer, a ideia de formação como aquilo que está além do texto, além do conteúdo sobre o passado, né? Uma certa formação para o leitor no presente. Né? Então ele buscava a formação do cidadão,
daquele cidadão do século XIX que era restrito e excludente, né? E agora é um cidadão que busca um alargamento. Se a gente acompanha toda a legislação de parâmetros curriculares, mas também livros didáticos, historiografia, escolar, né? Persegue a ampliação desse escopo de cidadania para esses novos sujeitos. Portanto, com o pé no tempo presente. Com o pé no tempo presente, porque se orienta para a formação desse sujeito no tempo presente. Né? Não é apenas a apreensão do conteúdo, não é, digamos assim, não é apenas estou usando o termo conteúdo conceitual, se a gente quiser falar, né? Não só dos conceitos históricos, mas também das atitudes, né? Da ética, digamos assim, a formação de uma ética democrática e cidadã voltada para o tempo presente. Né? E por fim, né, um terceiro eixo, que é em torno, quer dizer, então estou falando dessas perspectivas contemporâneas, né? Com a ampliação do repertório de sujeitos, com a ênfase no conceito de cidadania e agora com essa cultura histórica da atualidade e sua ênfase presentista. E aí é uma questão que é muito desafiadora, é o quanto que a história ela é consumida por um público cada vez mais amplo, né? Nos museus, nas ruas, nas cidades, na internet. Né? Mas a disciplina história, ela, com os seus protocolos, não é? Ela não ela enfrenta uma crise, digamos assim. Né? O interesse pela história não acompanha o interesse pela disciplina história. Né? Até mesmo na escola. Né? A dificuldade de ensino-aprendizagem na escola, a história. Até uns 5 anos atrás, era uma das disciplinas com notas mais baixas sei lá, no vestibular da UERJ, por exemplo, no Enem. O interesse pela disciplina história é de uma natureza diferente em relação ao interesse pela história. Né? Isso acaba sendo um grande desafio aos professores e historiadores também. E a própria circunstância da crise democrática está fazendo os professores e historiadores saírem um pouco do lugar, né? E buscar um pouco responder esse desafio. Né? E uma ênfase presentista dessa cultura histórica atual, né? que imaginar o presentismo não só pelo alargamento da experiência do presente, né? Como se o tempo presente incluísse uma, uma ideia de eterno do presente, né? De alargamento eterno do presente, mas também de um fechamento de futuro, não é? De uma certa, não é nem um fechamento, né? Eu coloquei bem aqui uma desconfiança da possibilidade de projeção de futuros estáveis. E aí eu estou dialogando muito com o François Hartog, do livro do Regimes de Historicidade, está na referência lá também, que é assim, desde o final do século XX, né, com a queda do muro, com com o declínio das utopias, né, quer dizer, tá, eu falo do Hartog, eu uso, mas eu sempre desconfio um pouco do Hartog também, né? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito não, que eu estou querendo avançar. Mas vamos aceitar que tem um declínio de utopias aí na última década do século XX, né, com o advento da globalização, né, e que acaba gerando uma desconfiança em relação à possibilidade de futuros estáveis. Né? O futuro nos concretiza no socialismo, né, no comunismo. Né? O futuro não é a realização desses projetos estáveis, digamos assim, dessas filosofias da história. Né? Então, é justamente essa desconfiança em relação ao futuro que promove um alargamento do presente. Né? Mas é um alargamento do presente que também gera essa eterna substituição do presente pelo passado, né? E a impossibilidade e dificuldade de formar acúmulo, que repercute no ambiente virtual de maneira muito potencial, que é o que eu vou falar na semana que vem sobre o presentismo, sobre o atualismo. Né? Mas com apreço pela memória e pelo passado em circulação social. Então a gente tem essa cultura histórica. Né? Eu estou chamando de cultura histórica, são essas formas mais amplas de perceber o passado por parte não só dos especialistas, né, mas do grande público em geral. Né?
e que por vezes esvazia o lugar do passado quando é presentista e fortalece o lugar do passado quando pensa a cultura de memória, né? Então essa é uma das marcas do contexto contemporâneo. Então o que eu estou chamando agora, né, na última parte aqui de conclusões inacabadas, é um pouco repensar os desafios que são do texto, mas também são do próprio curso, sabe? Do que a gente vai fazer aqui nos próximos encontros também, né? Porque o tempo presente confere condições de inteligibilidade e produção de sentido histórico, adequado aos objetivos pedagógicos da história e seu propósito formador para a cidadania, né? Se a gente quiser usar esse termo, que é um termo que ancora as legislações, não é? Não só a legislação, mas a própria ética historiográfica também, para além da questão legal, né? Então o termo, ele cria condições de inteligibilidade, mas uma ênfase exclusivamente centrada no presente, ela pode ser incapaz de permitir o descentramento, que é justamente aquilo que nos qualifica, né? A possibilidade de deslocamento no tempo, e a incompreensão das permanências, dos acúmulos, da dimensão cumulativa e da longa duração, né? Então, é um pouco do que a Clara estava falando, né? No comentário anterior, que é uma possibilidade de imersão neste tempo presente, que é o nosso, a partir do qual nós falamos e nos dirigimos ao primeiro leitor, que nos ouve, nos assiste e nos lê, né? Isso para além de destacar os eventos contemporâneos ou não, né? Mas sem perder de vista, e é esse que é o salto do anacronismo controlado também, né? A proposta do Mark Bloch em relação ao fundo permanente, né? Porque a gente continua precisando entender as múltiplas possibilidades de passado no interior desse presente, entender as permanências, a dimensão cumulativa e a longa duração, para que a história não sucumba à avalanche presentista que nos qualifica. Entende? Vou dar um exemplo bem claro para fechar mesmo aqui o argumento do curso, sabe? Ou dessa aula. Pelo menos na UERJ, né, entre os meus alunos de graduação, meus amigos, pessoas que eu aprendo bastante junto, tenho visto um grande movimento de saída do Facebook. Vou dar esse exemplo, né? Aí tem lá o Twitter e o Instagram, YouTube, né? E eu concordo que o Facebook tem vários problemas e tal, né? Mas eu acho que a própria ideia de página, que é um pouco do que eu estou querendo explorar, ela permite um pouco mais de acúmulo em memória da aula, né? Para além da ideia de que o que foi falado há 5 minutos atrás já não serve mais, sabe? Eu acho que é um grande desafio para a gente, mesmo que lida com história e que, ao mesmo tempo em que lida com o ambiente virtual, das redes sociais, não nos deixarmos sucumbir por essa avalanche modernista, o supermodernista, na verdade, né? Que pode se tornar o uso dessas mesmas redes, entende? Né? Eu estou sendo um pouco paradoxal. Então, assim, a gente pode até, sei lá, conversar um pouco em algum momento, mas eu continuo achando que no Instagram, por exemplo, a possibilidade de acúmulo é quase zero. A possibilidade de acúmulo é quase zero. Né? É muito o ritmo da passagem, né, que é no celular agora, né, de uma coisa que substitui a outra e substitui a outra. A timeline do perfil pessoal do Facebook também é assim, né? O WhatsApp mais ainda, né, a gente faz muita reunião, conversa muito pelo WhatsApp, a possibilidade de acúmulo é nula, entende? Né? Enquanto que bem ou mal por aqui, pelo e-mail, né, vocês vão me chamar de retrógrado, daqui a pouco é carta, talvez, né, seria ideal, mas eu acho que por aqui, pelo e-mail, pelo caderno, por escrito, né, a gente consegue construir um mínimo de inteligibilidade e de duração que nos permite, pensar um pouco, né? Esse é um exemplo, sabe, do quanto que a rede social, né, ou as diferentes formas as diferentes redes sociais, elas às vezes nos fazem sucumbir mais ou menos a essa avalanche supermodernista de substituição do presente pelo passado, e que cada coisa parece que é muito remota, muito distante em função disso, né? Penso muito nisso. Vou dar o último exemplo mesmo, né? Para além dessa dinâmica da rede social, né?
Estou escrevendo um texto, vai sair amanhã ou segunda-feira, sobre o. Eu e um grande amigo, né, que vai falar com a gente também, o Abner. A gente está escrevendo sobre o caso do Floyd, né? E a gente demorou um pouco para escrever um texto a quatro mãos é sempre mais demorado e tal. Eu li, aprendi vários áudios, transcrevi os áudios, enfim. E aí um dos nossos maiores medos era que o caso Floyd se tornasse antigo. Olha que coisa louca, né? A gente quer intervir, falar, pensar. Tipo assim, cara, a gente está perdendo o timing do caso Lloyd. Porque o caso Lloyd, daqui a pouco ele muda para outro. Né? Agora são as estátuas que estão sendo. Então a gente quer escrever sobre as estátuas, sabe? Quando eu falei para ele num determinado momento, eu falei, calma, vamos escrever o texto a quatro mãos, eu leio a tua parte, tu lê a minha, a gente troca, o texto vai sair amanhã, já estou até divulgando, né? Aí, jornalistas livres, no sem rodapé e tal. Vou postar aqui também o texto. Né? Para nossa sorte, em todos os sentidos, as manifestações continuam acontecendo nos Estados Unidos, mas a gente sempre pensa que a gente tem que acompanhar esse ritmo, que é alucinante, né? E para a história é muito difícil, assim, né? Porque a gente tenta buscar algum fio, algum tipo de permanência mínima. A gente está falando de 2 semanas. A gente não pode deixar. Quer dizer, é um pouco disso que eu estou falando, né? E é o desafio que o professor de história tem na escola hoje, né? Que é de acompanhar um pouco desse ritmo alucinante, mas de trazer um pouco de desafogo também, sabe? Eu acho que é um pouco isso, tá? Tá muito tarde agora. A gente já está chegando bem longe no tempo. As perguntas continuam sendo postadas para quem vê fora desse horário maluco que eu estou postando. Podem escrever perguntas aqui, tá? Vou responder todas as perguntas. É a ideia de acúmulo que eu estou buscando também aqui, né? Isso não vai se perder. Aliás, eu fico muito com medo dessa coisa do vamos fazer o vídeo no Instagram. Sabe? A live do Instagram fica morta. Eu não sei vocês, gente, quem tá me vendo agora, tá pensando em história, assim, tem que ter um. Eu acho tudo muito descartável, né? Passou a live e tal, não vamos trocar pela outra. Aquela já não serve mais. A live já tá morta, né? Já não tá viva, não é live, mas morre. Né? Então, diferente aqui, o vídeo vai continuar na página, vai pro YouTube. Se quiserem pensar melhor um pouco do que eu tô falando, sabe? Pensar no ônibus, sabe? Também tem isso, às vezes a ideia vem depois, não vem naquele momento. Escreve lá depois no comentário. Se quiser fazer o comentário daqui a uma semana, comenta depois também. A gente precisa digerir um pouco melhor as coisas, sabe? Então, um pouco. Enfim, eu encerro o vídeo fazendo esse apelo, né? Para que a gente explore e use as redes, mas a gente não se deixe levar também tanto por esse ritmo acelerado, porque ele nos deixa muito ansiosos. Né? Então, deixo aqui um grande abraço para quem me assistiu, né? Até agora, para quem sobreviveu e está acordado em pleno sábado à noite. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa na medida do possível. Tá? Um grande abraço.